Voltamos com Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí. Agora é o último bloco do programa com a entrevista com o juiz Dr. Marcos Reis. A gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre os principais casos que o senhor se lembrava, mas agora em relação a crimes, casos criminais que o senhor julgou, teve algum ou alguns que mais te marcaram nesses anos de carreira? Olha, eu fiquei 9 anos em Itaquaquecetuba, né? Uma cidade que realmente é uma cidade bastante complicada de índices bem altos de criminalidade. E a gente viu bastante coisa lá. Eu falei, fui mais de 400 júris lá. Algumas coisas, eu lembro que algumas coisas marcaram. Na verdade, casos de serial killer. Lembro de casos de um serial killer que matava as pessoas na rua por nada. No final das contas, acabou sendo preso. Foram 10 ou 12 homicídios. E, no final das contas, ele era inimputável. Ele tinha problema de saúde. Foi estar internado no manicômio. Acabou se matando depois no manicômio, fiquei sabendo. Caso de estuprador que roubava. Eu lembro que ele estuprava as mulheres na cidade, depois roubava. E aí, quando ele era interrogado, ele falava assim: olha, eu cometi 9 estupros, doutor, eu cometi 9 estupros aqui na cidade, mas dela eu não me lembro. Né? Em todos os casos ele falava isso, né? Então isso eu lembro que marcou também bastante. Uma pessoa extremamente perigosa. Teve um caso que foi a pena total do rapaz deu mais de 400 anos de pena, porque ele era ele fazia filme com crianças, né, de 4 a 12 anos, sexo oral, anal, vaginal. A esposa tinha um problema mental, mas ela mandava a esposa filmar. E aí pegaram ele com todos os vídeos, com tudo. Deu que ele era uma pessoa totalmente normal, não era louco. E confessou totalmente, falou que era uma coisa que ele não conseguia controlar. Lembra do interrogatório dele falando. E os vídeos eu nem conseguia assistir, vídeo, foto, porque era... Para quem tem filho pequeno, né, envolvia meninas, esse também marcou bastante. Lembro no caso de um júri de uma mulher que tomou, acho que, 26 facadas do marido. Ela perdeu a mobilidade no braço direito, cheio de cicatriz, no corpo todo, né? E ela foi prestar depoimento no plenário do júri, né? Ela virou para os jurados, na época, falou para os jurados, Deus mesmo, né? Não sei se foi isso que ela falou mais ou menos, ela falou, Deus já perdoou ele, peço que vocês absolvam. Aí todo mundo ficou meio estarrecido na hora, o promotor até começou a questionar. E aí é uma situação bem social mesmo da cidade de Itaquaquecetuba. Aí ela virou e falou assim, se ele sair absolvido daqui hoje, ele volta para casa, depois de dar quase 30 facadas nela. Porque eu não tenho dinheiro para pagar comida para os meus filhos. Ele sustentava a casa. Ela tinha acho que 3 ou 4 filhos com ele. E aí a gente vê a situação de pobreza que o Brasil vive por conta desse tipo de situação. Foram outros, né? Muitos casos aqui de crimes bárbaros, crime de seita de matar a pessoa e enterrar no próprio quintal. Foram várias situações, né? São 9 anos de júri, de crime lá. E aqui em Jacareí também a gente já viu alguma coisa. Se fosse te contar as histórias de criminais, vimos casos parecidos com o da Suzane Richthofen, lá da filha, que o pai pegou a filha com um namorado na cama e aí deu uma bronca nela. Ela armou pra matar o pai, quando o namorado chegou e matou o pai com um taco de beisebol na época. Ela tinha 17 anos, o namorado foi pra júri. Várias situações. O senhor falando desses casos, né? Até o senhor falou do caso do rapaz que fez vídeos pornográficos com crianças, o senhor falou que nem não conseguiu nem assistir, né? Tem um lado de psicológico do juiz também, né? De conseguir encarar assim, frente a frente, um criminoso, um assassino, olhar no olho da pessoa, né? É uma situação objetiva. Você tem que olhar e julgar aquela pessoa, não tem muito o que fazer. E você também não pode ter a situação de raiva, não existe situação de raiva do jogador. Você pode imaginar uma situação grave, uma conduta muito grave, né, que a pessoa fala, mas assim, você tem que, para fixar a pena, você tem os parâmetros da lei e aumenta de acordo com a gravidade da conduta, né?
Mas assim, você tem que julgar aquela pessoa objetivamente pelo que ele fez, a conduta dele, né? Analisar cada conduta pelo que realmente ele fez, né? E daí, quando eu falo nisso, eu queria chegar no ponto assim de se o juiz perde um pouco a sensibilidade olhando esses casos, essas friezas dos... Não, você pode não ficar, como cidadão, não aceitar, né? Que aconteça isso. Ontem foi um júri aqui, fizemos um júri, que o rapaz matou um amigo que ele convivia a vida inteira na frente da mulher com as filhas, na frente da escola, no horário escolar, de entrada da escola. Aí, imaginar, como cidadão, você não vai aceitar uma situação dessa, né? Mas como jogador, você tem que jogar de forma objetiva. Qual foi o fato que ele cometeu, o que ele praticou, qual é a gravidade da conduta dele para ver a pena adequada, o regime de pena. Mas como cidadão, acho que ninguém aceita, né, uma situação dessa, né? Acho que nem se imaginar como cidadão, agora como juiz é totalmente profissional. Quer dizer, né? você tem uma frieza em relação à vida, ao cotidiano, ou não? É só durante o trabalho? O trabalho você tem que ter, né? Você tem que ter a sensibilidade para aquilo que eu falei no começo para vocês. Na verdade, você tem que ter saber a realidade que você está, a realidade social da cidade, julgar de acordo com a sua convicção. E o fato tratar objetivamente cada caso, né? O estuprador, ele cometeu o delito, a vítima... Eu lembro na época tinha uma defensora pública, ela começou a chorar na época com uma situação, o depoimento da vítima, né? Narrando que é o que eu lembro que o rapaz fez com ela. Mas ele é um criminoso, cometeu um delito. Então, na verdade, julgar o que ele fez, ele cometeu um estupro e roubo. Então, fixar a pena pelo estupro que ele cometeu de acordo com a conduta dele, foi mais grave. E o roubo, e analisar objetivamente a conduta dele, e sempre dentro da sensibilidade do julgador, né? Nunca pode transparecer uma raiva, transparecer Isso se fizesse, a partir do momento que o juiz tiver raiva ou tiver tem uma vontade para ajudar ou para mudar uma situação, ele deixar de julgar. O jogador ele tem que ser frio, né? Tem que ter... No caso da mulher que recebeu 26 facadas e queria que absolvesse o marido, porque senão ela não tinha como... ela foi absolvida, o rapaz foi absolvido e saiu pela porta da frente do júri. Mas assim, o julgamento técnico, eu imaginar para isso eu te falo, o julgamento técnico do juiz, tecnicamente ele cometeu uma tentativa de homicídio extremamente grave. Então, tecnicamente, ele não poderia ser absolvido por essa conduta, né? Um julgamento técnico. Mas no júri popular, não é um julgamento... Muitas vezes não é um julgamento técnico, são pessoas, são... É o povo que está julgando. Né? E eles vão julgar dentro da convicção deles. Né? Isso talvez é bonito pelo tribunal do júri. Né? A experiência de anos e anos de tribunal do júri, são mais de 400 júris aí feitos, essa situação. Muitas vezes réus que têm que ser julgados e condenados foram condenados, réus que tinham que ser condenados acabaram absolvidos, né? Réus que tinham que ser absolvidos acabavam condenados. Então, assim, muitas vezes o tribunal do júri é bonito por isso, porque às vezes as pessoas estão julgando, né? Estão julgando o semelhante e muitas vezes não tem a maioria das vezes não tem a capacidade técnica que o juiz togado, né, o juiz togado tem para fazer o julgamento, né? Então, para um julgamento técnico, então acabava um julgamento mais sentimental, como aconteceu esse caso das facadas. Ela pediu para que ele fosse absolvido e no final da situação, ele no quesito genérico, ele acabou sendo absolvido. Isso poderia, se fosse para um julgamento técnico, um magistrado, talvez esse rapaz não teria sido absolvido, né? Possivelmente não seria absolvido. A gente vê hoje o país sendo movimentado por essa violência, né? 63 mil pessoas que morreram assassinadas no ano passado. Sim. Essa época de política, todo mundo fala nisso, que tem que se resolver de alguma forma. Para o senhor, essa violência que o Brasil tem hoje, deriva do quê? É um pouco social, é um pouco falta da educação escolar? Tudo, né? Como é que o senhor analisa isso? Social, pela pessoa não ter oportunidade de emprego, muitas vezes a pessoa não ter oportunidade de trabalho, uma vida de exclusão social, acabava entrando na criminalidade, na grande maioria das vezes, né? Problema de educação, porque a educação é falha. Muitas vezes as pessoas param de estudar, às vezes para começar a trabalhar que precisa ajudar a família. Então, a maioria dos presos dos réus, não só presos, mas que respondem processos criminais, tráfico de drogas aqui, parou de trabalhar, parou de estudar na 7ª, 8ª série, primeiro colegial,
para poder ajudar a família a trabalhar, acabou entrando na criminalidade, né? E sem estudar, sem concluir estudo, dificulta ainda mais a oportunidade de emprego, né? Então, assim, educação falha, vida social, realmente de exclusão, de poucas oportunidades de trabalho. E tem também aqueles que fazem do crime a vida deles, né? Isso também não tem nada a ver com a vida social e acaba não tendo muita relação com isso. Mas a grande maioria das vezes é derivado da vida social mesmo, né? Na sua visão, abaixar a maioridade penal para 16 anos é uma solução viável ou o senhor acha que não adiantaria muito? Tem uma resposta muito específica sobre isso. Na verdade, eu acho que um rapaz de 16, ele tem hoje o discernimento total para responder por um crime, né? Eu entendo que não é mais um... Na minha época que eu tinha 16 anos, é diferente da época hoje. Hoje eu tenho 41, mas assim, na época de que eu tinha 16, talvez eu era um adolescente, talvez eu era... Hoje um rapaz de 16 anos, né, tá totalmente vidrado no mundo, a vida sexual começando mais cedo de todas as pessoas. É difícil falar. Mas eu acho que talvez o encarceramento dessas pessoas precocemente, encher as penitenciárias, não sei se é a melhor solução. A gente sempre tenta uma solução, pensa, né, numa solução mais de tentar a educação, dar mais oportunidade, mais trabalho. Mas eu não seria contrário à redução da maioridade por conta disso, porque a vida com 16 anos hoje é bem diferente do que era, e hoje uma pessoa de 16 anos tem ampla... Às vezes nós ouvimos a própria doutora Fernanda, a juíza da infância, que a gente conversa bastante com ela, pessoas adolescentes com 16 anos que são piores que uma pessoa de 21, né? Acho que é uma situação que tem que ser bastante discutida pelo Congresso aí, se realmente isso vai resolver os problemas do Brasil. A gente está quase encerrando a nossa entrevista. Eu conversei com alguns colegas seus já nesse programa, o próprio Dr. Josué Pimentel, quem o senhor entrou no lugar dele aqui, Dr. Marcos Pagan. E eu sempre perguntei para eles o que eles faziam fora da atividade jurídica, né, de atividades, sim, quando estão de folga. Ou, por exemplo, o Pagan gosta de jogar futebol, é fanático por futebol. O Josué tinha uma banda em Ilhabela, lá quando ele ia. O senhor faz o quê? O senhor gosta de fazer o que? Eu fico bastante com a família, gosto bastante de ficar com a família, bastante esporte, eu faço corrida, academia, isso bastante, pelo menos 4 vezes por semana. Final de semana também tento fazer uma atividade, andar de bicicleta com as crianças. Eu jogar futebol, joguei muito, né? Muito futebol. Hoje faz um tempo que eu tô jogando menos, né? Mas assim, eu sempre na atividade esportiva mesmo. E tentar, acho que isso não só eu, mas a maioria das pessoas tentar manter sempre uma vida social com os amigos, com a turma, onde a gente mora. E basicamente acho que buscar ficar maior tempo com a sua família. Meus filhos, pelo menos, eles ficam me esperando todo dia chegar em casa para brincar, então eu acho que ver o rosto deles sorrindo quando chega em casa é bacana. E o senhor tem as suas leituras que o senhor faz, são só leituras jurídicas ou o senhor também gosta de ler literatura, ler... Gosto bastante de ler parte jurídica, né? Literatura eu gosto de... gosto bastante de cinema, assim, quando dá tempo eu vou com a minha esposa, né? Mas e leitura quando dá tempo a gente sempre tenta pegar. Eu tento pegar às vezes um livro de educação que fala da criação dos filhos, fala bastante de... leio história hoje, bastante livro com eles, né? Tento ler bastante com meus filhos e estimular eles a ler. Mas assim, leitura mesmo, eu gosto mesmo de fazer livros que são... Eu li bastante, vários romances policiais, eu gostava de ler isso. Mas hoje com essa dificuldade do tempo, com as crianças que eles pedem, eu tento jogar meu tempo para ler com eles algumas coisas, alguns livros compatíveis com a idade dele. O meu mais velho já tá lendo, então meu filho mais velho. Então eu gosto de fazer isso com eles, estimular a leitura para eles, né? E eu acho importante isso. E livros que versam com a própria educação dos filhos mesmo, artigos de revista que falam sobre educação, sobre o cotidiano do Brasil. Então acho que eu acabo me centrando mais nisso. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Obrigado. Parabéns por esse trabalho que o senhor desenvolve há quase 20 anos, né, de profissional. Sim.
Obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Prazer. O programa Gente em Destaque fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.